Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é Ana Paula Led, eu tô aqui lá e hoje eu tô aqui pra trazer as leituras do mês de abril. Por causa disso, eu não tenho nenhum livro físico pra mostrar. Na verdade, dos 19 livros, apenas 4 foram e-books, mas eu vou ter que mostrar apenas as fotinhos pra vocês de todos os livros, porque eu não tô com nenhum livro aqui, né? Então vamos lá começar. Como vocês sabem, eu vou falar todos os livros na ordem que eu li, porque eu anoto tudo nesse caderninho, então eu sei exatamente a ordem que eu li. Eu comecei o mês lendo Wayne de Gotham, do Tracy Hickman, e depois eu li Os Últimos Dias de Krypton, do Kevin J. Anderson, que inclusive eu já fiz resenha dos 2 livros comparando. Eu vou deixar a resenha aqui. Eu fiz sorteio no canal sobre esse livro e a Mayumi já ganhou e foi muito legal, então eu acho que vale a pena conferir. Eu gostei dos 2 livros, principalmente do Wayne de Gotham, dei 5 estrelas e favoritei. O terceiro livro que eu li foi Fisgada, da Maggie Cabot, que é o terceiro e último livro da trilogia A Rainha da Fofoca. E eu gostei bastante, eu acho que o final foi perfeito, concluiu bem a trilogia. Eu dei 5 estrelas e favoritei, e esse foi o último livro no mês que eu dei 5 estrelas e favoritei. Depois eu li Histórias que eu Vou Contava, do Roque Jacinto, que foi um livro que eu peguei na casa da minha sogra. E ela é espírita, e o livro é espírita para crianças. Eu não sabia, porque eu não leio as sinopse, e eu acabei lendo. Só que mesmo sendo de uma religião diferente da minha, eu fiquei um pouco decepcionada. Eu achei que as histórias foram bem fraquinhas. Eu não li outros livros do autor, mas esse eu não recomendo. Depois também da minha sogra eu peguei A Águia e a Galinha, do Leonardo Boff, que é um livro de filosofia com autoajuda. E eu tava achando bem interessante o livro, eu tava adorando a ideia em si. Mas depois da página 80, alguma coisa assim, ele começou a ficar muito confuso, muito estranho. E ele poderia ter parado no terceiro capítulo, eu acho. E ficaria perfeito, porque a ideia em si é muito boa, mas depois ele acaba se contradizendo. E por causa disso eu dei 3 estrelas, mas ainda assim eu acho que vale a pena ler até o terceiro, quarto capítulo. Pra acabar com essa filosofia, teoria toda, eu peguei um livro de comédia, que era as melhores piadas do planeta, do Cacete do Planeta. E foi um livro, mais ou menos, tinha algumas piadas legais, tinha umas bem sem graça, tipo, nada a ver. Mas eu acho que de vez em quando, sabe, pra montar com um amigo, no carro, na viagem, eu acho que é divertido dar uma olhadinha. Depois eu li O Menino de Girassol, da Cléudia Albuquerque Mello, que é um livro sobre a história de um menino que vive dentro de casa, só na janela, não sai, e tenta sair por causa do sol, mas eu acho que foi um livro que se desenvolveu bem devagar, foi bem fraquinho, então no futuro, quando eu tiver filhos, eu não vou comprar esse livro pra eles. O 8º livro foi 10 Leis para Ser Feliz, do Augusto Cury, que o Augusto Cury eu acho que é um livro de autoajuda, né, mas que é muito bom, eu acho muito boas as ideias dele. Nesse livro das 10 leis, assim, uma foi a única que eu achei interessante, que eu não aplicava ainda, naturalmente, né, e eu fiquei com essa ideia boa na cabeça, e é um livro curto, acho que vale a pena ler, recomendo. São ideias simples, práticas, para você não ficar se sabotando, pensando coisas ruins, ou se exercitar, enfim, acho que vale a pena. Depois eu li Mané Tomé o Liberto, de Aristides Frago Lima, que é um livro infanto-juvenil que era do meu marido, e eu decidi ler e me arrependi. Ele acabou me falando depois que ele também tinha detestado o livro quando ele era pequeno, e se eu fosse professora eu não recomendaria esse livro para crianças, porque apesar de contar a história da escravatura, eu acho que tem milhares de outros livros que contam essa história muito melhor, que não são cansativos, não são maçantes, e valeria muito mais a pena para crianças lerem. Depois eu li 2 livros do Valci Carrasco, eu já tinha lido um livro dele, que era O Irmão Negro, e tinha gostado. E dessa vez eu li Cadê o Super-Herói? Que foi um livro bem fraquinho mesmo, de um menino que queria ser super-herói. E o final ficou assim, tá, e aí? Qual é a lição? Faltou um final melhor, alguma coisa interessante. Mas depois eu li O Golpe do Aniversariante, que era um livro de crônicas dele, e eu achei muito mais divertido, eu gostei bastante. E esse acho que vale a pena. Os 4 próximos livros que eu falar foram os livros que eu li em e-book realmente. E o primeiro foi The Giving Tree, da Shel Silverstein, que era um livro infantil sobre uma criança que queria tudo da árvore, sem se importar se a árvore estava sofrendo nada, ela só queria tudo, era egoísta, ela só queria pegar tudo que ela tinha pra si. A árvore ainda assim continuava dando frutos e galhos e fazia tudo pela menina, e é uma lição muito bonita e eu gostei. Depois eu li Where the Wild Things Are, do Maurice Sendak, que foi outro clássico infantil inglês que eu li, mas esse, em compensação, me decepcionou bastante. O menino era um garotinho egoísta, sem noção, que não aprendeu lição, só por causa das circunstâncias que ele cansou, e
Eu acho que não vale a pena, eu acho que não é uma boa lição de moral pra criança. Eu ainda quero ver o filme, eu acho que esse é um dos poucos livros que eu sei que o filme vai ser melhor, então eu tô curiosa pra ver o filme, mas o livro não recomendo. Depois eu li 2 livros da Clarice Lispector. Eu já tinha lido A Hora da Estrela, tinha gostado bastante, resolvi dar uma chance. E o primeiro livro que eu li foi Quase de Verdade. Eu gostei desse livro, a Clarice é maravilhosa, então não tem muito o que falar, né? É um livro rapidinho, apenas ler. Em compensação, A Mulher que Matou os Peixes eu achei bem fraquinho. Eu achei um pouco forte pra ser infantil, mas ao mesmo tempo tinha coisas necessárias ou coisas que podiam acrescentar. Então esse Clarice eu não gostei. Depois aconteceu a Maratona Literária Vedatona durante a última semana inteira de maio e eu comecei lendo O Futuro de Nós Dois, da Jay Ashley, da Caroline Mackler, que foi um livro que eu gostei bastante, já tem resenha aqui no canal. Além de deixar nos cards, eu sei que muitas pessoas veem os vídeos pelo celular, então não consegue clicar no link. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links, tá bom? É só conferir, sempre quiser alguma dúvida, saber minhas redes sociais, vão estar todos aqui embaixo no bloco de informações. Eu gostei do livro bastante, Young Adult, sobre viagem no tempo, futuro, Facebook. Se quiser saber mais, assiste uma resenha, mas eu acho que vale a pena, eu dei 4 estrelas. Depois eu li A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, que é um romance policial. Eu adoro muito os mistérios da Agatha. Esse eu achei um pouco fraquinho, um pouco parado. O Hercule ficava repetindo muito o que ele já tinha falado para outras pessoas, então isso foi um pouco cansativo. E ao mesmo tempo foi um pouco mais previsível. Pela primeira vez eu acertei metade do crime, nunca consigo acertar tudo, mas dessa vez eu acertei metade dos culpados e foi até interessante, mas não foi nada uou, eu dei 3 estrelas. Depois eu comecei a Amanhecer, da saga Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Não vou nem botar esse livro aqui contando, poderia botar 19 livros e meio, mas esse livro, ó, só li 150 páginas dele, vou deixar aqui só registrado, não consigo continuar, eu vou deixar pra ler quando eu voltar. Então eu peguei da Janet Foxley, Uncle Trog, O Menor Gigante do Mundo, que é um livro muito fofinho, infanto juvenil, que até agora só tem 2 livros na série, infelizmente, eu adorei. Deu pra dar uma relaxada em relação a Amanhecer, o que foi bom, porque depois eu peguei Lolita, do Vladimir Nabokov, que é um livro bem forte, bem profundo, que muitas pessoas estão curiosas pra ver a resenha, mas eu vou postar esse vídeo aqui primeiro, e o próximo livro, por favor, acreditem, a resenha da Lolita, tá muita gente esperando, que foi o último livro do mês e foi bem tenso, assim, acabar com esse livro. Mas enfim, foi isso, essas foram as minhas leituras. E não deixa de comentar aqui embaixo quantos livros você leu no mês de abril e qual foi seu livro favorito em disparada, porque eu adoro saber sobre outros livros e ter novas indicações. Então, se você gostou do vídeo, não deixa de clicar em gostei, pra mim ajuda bastante a divulgação. Se inscreve no canal. É isso, um beijo e até a próxima.